Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou, chuva de bênção sobre nós, Deus quiser, né? E aí, já pegou uma aguinha? Vamos começar as nossas pílulas da espiritualidade, que é a prosperidade à luz da Bíblia. Vamos lá? Vamos começar? Oi, Ingrid, bom dia, seja bem-vinda. Vamos fechar os olhos e vamos começar agora. Ó Pai amado, eu quero agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa proteção, pelo nosso alimento, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Quero agradecer pela nossa família e quero pedir que a gente possa iniciar essas pílulas de espiritualidade com uma direção na vida de todas essas mulheres, para que elas possam receber aquela mensagem que elas precisam, especificamente na vida delas. Que o Senhor toque o coração delas com o que elas precisam receber e entender, Senhor. Nos direcione nesse dia de hoje. Muito obrigada pela Tua palavra. Amém. Vamos lá? Vamos começar? Oi, Marcela, bom dia. Hoje eu trouxe um estudo que eu acho ele muito interessante, que a gente vai falar acerca dos votos, dos juramentos, tá? Vou começar aqui pelo Antigo Testamento e depois eu vou trazer o Novo Testamento para vocês verem a diferença e como aplicar isso na sua vida. No Antigo Testamento, em Números, capítulo 30, versículo 2 diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Então aqui diz que quando um homem faz um juramento, ele não vai violar a sua palavra, ele vai cumprir, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Nos versículos abaixo, eu vou falar aqui de forma um pouco mais rápida, porque senão não vai dar tempo dentro do nosso período, tá? Ele fala sobre as filhas, sobre as mulheres, sobre as divorciadas e as viúvas, tá? O que ele quis dizer? Vou começar aqui nesses próximos. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai, na sua mocidade, e o seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, ou seja, ele aceitar, isso será válido. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou e cumprir. Mas se o seu pai, no dia em que tal souber e desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. O que isso quer dizer? E isso aqui fala da filha, né? Da filha que ainda está na casa do pai. Então, quem era responsável por ela era o pai. Só ele podia dizer se ela poderia seguir com aquele voto, com aquela promessa, com aquele juramento ou não. Nos versículos seguintes, fala, no 6 e no 7, fala sobre o marido. Então, o marido que passava pelo crivo do marido essa análise, ou seja, ele que analisava se a mulher poderia fazer aquela promessa, aquele juramento ou não. No versículo 9 diz sobre a mulher viúva e a mulher divorciada. Como ela já saiu da casa do pai, como ela não tem marido mais, dizia o seguinte: se ela prometeu depois que ela saiu da casa do pai ou depois que não tinha marido, mas ela era obrigada a cumprir aquilo, a palavra dela valia. Então, ela era obrigada àquilo que ela prometeu, que ela jurou, tá? O que eu quero dizer? Aqui no Antigo Testamento, era aquele modo ainda muito arcaico, muito antigo, onde os homens eram responsáveis por suas mulheres, sejam filhas, sejam esposas. Então, eles que validavam aquilo que elas diziam. Elas ainda não tinham o poder da voz, né? Então, eles podiam validar ou não. Mas aí a gente vem no Novo Testamento, que são as novas alianças com Deus. No Novo Testamento diz, em Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Qual que é a palavra de Deus? Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ok? E aqui ele continua falando: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu,
por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que ele quer dizer com isso? Hoje a gente fala, não, mas eu juro pra você que funciona assim. Quando a gente precisa jurar alguma coisa, é porque a nossa palavra não está valendo. Ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, seja tão íntegro a ponto de que aquilo que você diz passe confiança e credibilidade. Então, a partir do momento que você é íntegro, que você cumpre com aquelas palavras que você diz, você passa confiança e credibilidade. Você não precisa de juramento para que as pessoas possam acreditar em você, para que você possa validar aquilo que você está falando. Pensa em alguém, vocês vão me dizer, pense em alguém que só da pessoa falar você respeita e você confia. Se ela falar, eu vou fazer isso hoje, você pode ter certeza que ela vai fazer aquilo para você. Pensa numa pessoa que você confia porque você sabe que a palavra dela é uma palavra de honra. E pensa numa pessoa que ela só promete as coisas, mas ela nunca cumpre. Veja a diferença que é o tratamento entre um e outro. Um você pode confiar, outro não. E aqui Deus diz o seguinte, que a sua integridade ela deve ser tão forte a ponto de que você não precise jurar nada. Só o que você diz já tem valor, a sua palavra tem valor. Os antigos diziam muito isso, né? A minha avó falava muito isso, ela falava assim, uma pessoa de palavra, ela tem valor. A minha palavra tem valor. Então ela falava, o que eu falo acontece. E hoje em dia a gente não vê tanto isso. Então é bom a gente pensar, eu estou sendo íntegra no que eu falo, nas minhas ações, eu estou sendo coerente com tudo que eu falo com as minhas ações? Gente, isso aqui é muito sério, por quê? Vocês precisam entender o seguinte, quando você diz alguma coisa, quando você diz que vai fazer alguma coisa, mas você não cumpre, você está impactando no seu subconsciente, no seu inconsciente. E aí você diz assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pra academia, hoje eu já tô de roupa pra academia e daqui a pouco eu já vou pra academia. Então são palavras que você cumpre, por mais que você não quer, mas você cumpre aquilo que você diz. Tem um propósito maior. No meu caso, por exemplo, a academia é a saúde. Eu tô comprometida com a minha saúde do futuro, né? Eu não quero depender, por exemplo, de às vezes mais pra frente, eu estar com os músculos enfraquecidos. E aí precisar de ajuda, apoio, entende? Então eu tô cuidando desde agora. Então são os pequenos compromissos que você faz com você mesmo. Então são compromissos que você faz, mas não cumpre. E o seu cérebro entende o quê? Não preciso gastar energia com isso, porque eu sei que ela não vai cumprir. Eu não preciso gastar energia, eu posso postergar. Eu posso adiar essa tarefa, porque eu sei que tá tudo bem. Vai continuar do mesmo jeito que está. Entende a força da sua palavra? Então, primeiro são os compromissos que você diz para você mesmo. Se você mesma não confia naquilo que você faz, você vai ter tendência ao juramento. Porque você mesmo não acredita na credibilidade da sua palavra. E isso é em todos os lugares. E aqui eu vou trazer a prosperidade à luz da Bíblia em todas as áreas da sua vida. Isso é com você. Então, se você não cumpre o que você prometeu, você não consegue ter os resultados que você deseja. Se você está em um relacionamento e você diz, da próxima vez que você alterar o tom de voz comigo, nós vamos terminar. Eu não vou aceitar, eu vou parar de conversar até você abaixar o tom de voz. Chega na próxima briga, a pessoa aumenta o tom de voz com você, mas você permanece do mesmo jeito. Você não fala nada, você continua escutando, você continua no meio da briga, no meio da gritaria. O que isso acontece? A outra pessoa perde a credibilidade em você. Ela sabe, eu posso fazer o que eu quiser que ela vai aceitar. Ela não tem força e nem confiança o suficiente para manter a palavra dela. Veja que isso impacta no seu relacionamento da mesma forma quando você não cumpre o que você disse para você e você cai em descrédito, você também cai em descrédito no seu relacionamento. E aí, aqueles lugares você não consegue prosperar. Vou te dar mais um exemplo. No trabalho, por exemplo, você promete para o seu chefe que você vai entregar aquilo amanhã. Ele está contando com você, né? Tem todo um mecanismo. E você entrega 5 dias depois. Só que você tem mania de sempre fazer isso. Você promete que vai entregar e entrega sempre depois do prazo. Ele pode confiar na sua palavra? Não, ele vai confiar, ele vai designar aquilo para uma pessoa que ele sabe que ele pode confiar. Então tem como você prosperar nesse lugar? Não.
Ele vai ajudar a prosperar aquela pessoa que ajuda aquele lugar a prosperar. E não aquela pessoa que está atrasando a prosperidade daquele lugar. Entende que onde você não consegue ter a sua palavra, onde você não consegue manter firme, aquele lugar não prospera. E isso é muito importante para você entender por que as coisas não estão acontecendo com você. Pois você não está passando a confiança, você não está fazendo aquilo que você promete fazer. Viu que eu dei exemplo de 3 lugares diferentes na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu trabalho. Você precisa disso para poder prosperar. Você precisa cumprir com aquilo que você fala em todos os lugares. Por mais que doa, por mais que seja difícil no início. Daqui a pouco você vai ser entendida como alguém de credibilidade. Opa, peraí que eu tenho que tomar cuidado, porque o que ela fala, ela realmente cumpre. Entende? Então são essas pequenas promessas que você faz diariamente com você, que são muito importantes para os seus resultados. Tá bom? Repense isso. O que a gente vai precisar fazer aqui? Hoje eu quero que você entenda que tudo que você promete é uma responsabilidade muito grande. E hoje você vai pensar em uma coisa que você vem prometendo para si mesma. Pode ser para você, nos seus relacionamentos ou no seu trabalho. E essa, você vai pegar uma apenas, um juramento, um voto, uma promessa que você tem feito, aquele que é mais importante para você e você vai colocar ele em prática hoje. Você vai pegar uma ação para colocar ele em prática hoje, para cumprir o seu juramento, tá? Você vai fortalecer isso no seu cérebro, na sua mente. Aqui, inclusive, a gente traz a neurociência e a epigenética, que falam muito isso. Eu falo muito que no Voa Linda a gente traz espiritualidade e ciência de mãos dadas. Elas andam juntinhas. E agora eu trago para você essa questão. Nós trouxemos da espiritualidade o que a Bíblia diz, mas nós trouxemos também a questão da neurociência e da epigenética. O que eles falam? O que essas ciências falam? Que se você mantém os mesmos hábitos, os mesmos costumes, você vai repetir o mesmo caminho neural e, consequentemente, vai ter os mesmos resultados. Mas, quando você muda os seus hábitos, muda o seu comportamento, ou seja, a sua nova versão assume, você passa a criar um novo caminho neural de sucesso. Entende? E aí você começa, inclusive, a ter resultados. E a epigenética ainda diz: se você tem dificuldade de mudar os seus hábitos, mude também o seu ambiente, que o seu ambiente pode estar te prejudicando. Tá bom? Então pense em uma promessa que você faz e hoje você vai colocar ela em prática. Vamos tirar uma palavra hoje? Vamos ver o que é a palavra especial que a gente tem para o dia de hoje? Oráculo, qual é a palavra que as mulheres que estão nessa live, que estão assistindo essa live, precisam receber no dia de hoje? Qual é a palavra? Qual é a mensagem que elas precisam receber no dia de hoje? Vamos tirar uma palavra, uma mensagem. Inspirações. O dia em que plantamos a semente não é o mesmo dia que colhemos os frutos. Tenha paciência e aceite que as coisas têm seu tempo certo para acontecer. Se você plantou da melhor forma que poderia plantar, relaxe e confie. O melhor fruto virá no tempo certo. Gente, isso casou certíssimo, como a espiritualidade ela é perfeita, né? Casou certíssimo com a palavra de hoje. Hoje a gente não falou de fazer um ato que a gente vem prometendo e não está cumprindo. Aqui fala que o dia que você está plantando, hoje você está plantando novos hábitos, uma vida nova, uma nova versão de si mesma. Não é o mesmo dia da colheita, mas você precisa persistir para que você possa ter resultados. É como plantar a árvore. Você planta ela, o dia do plantio não é o mesmo dia que a árvore cresce, está linda e frondosa, entende? Então, o melhor fruto virá no tempo certo. Você precisa continuar fazendo. Precisa ter disciplina e compromisso com você mesma. Entende? Concordam, meninas? Gostaram da palavra de hoje? Vamos fechar os olhos para a gente finalizar agora? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada pela palavra, pelo direcionamento de hoje. Obrigada pelos insights. Obrigada por ter tocado o coração de cada uma que esteve aqui presente. Peço para que o Senhor dê força nesse dia de hoje, para que a gente possa cumprir o que nós determinamos para a nossa vida. De hoje em diante, que a nossa palavra tenha fé, tenha credibilidade, tenha integridade, tenha confiança. E que a partir de hoje, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, vamos cumprir. Que estejamos na sua força,
para que possamos mudar a nossa vida e os nossos resultados, a nossa maneira de agir, quebrar os padrões passados. Muito obrigada por tudo, obrigada pela palavra de hoje, obrigada pela presença. Quero profetizar sobre a vida de todas essas mulheres, para que elas possam prosperar ricamente na tua palavra, possam prosperar ricamente na vida delas, na família, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde. Que a partir de hoje elas possam ter uma nova vida e possam ver a sua vida se transformando. Obrigada, Senhor, obrigada a toda a espiritualidade pela mensagem e pela força que vamos receber a partir de agora. Pelo aquilo que ainda vai chegar, pelo aquilo que ainda nós vamos receber. Muito obrigada. Amém. Amém, amém, amém. Um bom dia para todos e até amanhã. Mentira, peraí, até amanhã não. Hoje à noite, inclusive, nós temos o Clube do Livro às 19 horas, tá? Daqui a pouco eu falo aqui nos stories, é um livro maravilhoso, vale a pena. Espero vocês lá. Beijo!